Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero você que nos acompanha pela internet também te saudar com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mês falando sobre milagres extraordinários. Eu estava pensando, irmãos, como que a gente define milagre? O que é um milagre? Uma das definições de milagre, irmãos, a gente pode dizer que quando as leis naturais, elas são suspensas. As leis naturais, elas deixam de existir. O milagre, por exemplo, podemos lembrar quando o Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. A lei natural, ela foi quebrada ali. Um outro milagre é quando o Senhor Jesus, ele diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e se fez grande bonança. Isso é uma das definições, podemos dizer, uma das definições de milagres. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã o milagre extraordinário de andar pela fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Diz assim: eu vou ler, pode deixar aí, eu vou ler na minha tradução aqui, que também é NVI, tem alguma, que diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Esse versículo, irmãos, ele é bem conhecido da igreja. Ele é um versículo curtinho. Mas quando nós falamos de viver pela fé, nós não podemos nos esquecer daquilo que nos traz uma certa segurança, daquilo que nós carregamos como seres humanos que somos, porque nós temos por hábito, nós temos por costume acreditar muito naquilo que é palpável, naquilo que é tangível, naquilo que está bem perto da gente, naquilo que está próximo da gente. Porque essa é uma característica nossa, de nós como seres humanos. Nós não gostamos muito daquilo que foge ao nosso controle, daquilo que escapa, daquilo que eu e você, que nós podemos fazer. Nós não gostamos muito disso. É uma característica nossa. E nesse caso específico aqui, a raiz dessa palavra, que ela diz: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse vemos, ele traz para nós uma questão de aparência.
daquilo que eu enxergo, daquilo que eu vejo como possibilidade. E na nossa vida, no nosso cotidiano, é mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia. Nós costumamos muitas vezes julgar alguém pela sua aparência. Nós costumamos observar alguém pelo que ele possui. Nós falamos que essa pessoa ela é bem-sucedida ou mal-sucedida, às vezes por uma aparência. Essa é uma característica nossa. Mas quando nós aceitamos, quando Jesus ele nos chama para esse caminho maravilhoso, quando Deus nos chama para perto de si, Deus ele quer mudar essa maneira de como a gente enxerga as coisas. E Deus quer propor para nós um caminhar diferente daquilo que o mundo caminha, daquilo que as pessoas normais caminham. Deus nos chama para uma vida diferente. Projete para mim, irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: vocês, eu tô nesse vocês também, tá? Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Nós não vimos Jesus, mas vocês o amam sem ter visto, mesmo não o vendo agora, porque nós temos uma promessa, que nós o veremos como Ele é. Portanto, meu irmão, fica firme nos caminhos do Senhor, porque nós temos uma promessa maravilhosa. Mesmo não vendo agora, nós cremos nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. O 9: pois receberão o resultado dessa sua fé, a salvação de vocês. Glória a Deus. Nós não vemos, mas a fé, ela nos diz que nós seremos salvos. Glórias a Deus. E Hebreus, irmãos, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não viu, mas a fé prova. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, irmãos, andar por fé é algo maravilhoso. Só que andar por fé, irmãos, é você crer na palavra de Deus de forma incontestável. A fé, irmãos, é você dar um passo, mas só depois é que Deus vai pôr o piso. Você vai dar um passo, mas só depois Deus vai colocar o piso para você pisar em cima. Isso é fé, isso é crer. Vocês lembram, irmãos, quando Josué ele assume o lugar de Moisés? E eu, como ser humano, irmãos, eu olho e falo: meu Deus, que bucha que Josué pegou. Como que vai substituir um líder como Moisés? E aí Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa para Josué: Josué,
Não temas, está lá no capítulo 1, não temas, como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Tão somente não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, tem bom ânimo. E aí no capítulo 3, Deus diz assim para Josué: Josué, olha, eu vou fazer uma obra com você. Fala para o povo se santificar, fala para o povo se santificar, porque eu vou fazer um milagre. E vai acontecer o seguinte, Josué, você vai pedir para os sacerdotes, e eles vão colocar a arca, e eles vão em caminho do Jordão. Glórias ao nome do Senhor. E vai acontecer que quando o sacerdote que carrega a arca, ele colocar a planta do pé, que ele molhar o pé, o Jordão vai abrir. Eu fico pensando, irmãos, com todo respeito, eu fico pensando no seguinte: a fé dos sacerdotes, irmãos. Porque Josué falou assim, ó, vocês vão aí, e se você ler o texto, o povo que vinha vindo atrás estava mais ou menos assim, a distância de 1 quilômetro mais ou menos do povo. Então mais ou menos assim, ó, é com vocês aí agora, vocês vão lá, e vai acontecer que quando você colocar, molhar o pé, o Jordão vai abrir. E aí, irmãos, os sacerdotes foram. A arca simbolizava a presença de Deus, e eles foram caminhando, e estão a 100 metros do rio, não acontece nada, o rio está lá, irmão. 50 metros, não acontece nada, o rio está lá. 10 metros, o rio está lá. 5 metros, o rio continua lá, e os sacerdotes continuam caminhando. 2 metros, não aconteceu absolutamente nada. Meio metro, não aconteceu nada. Mas quando o sacerdote levanta o pé, que ele vai descendo, irmãos, na hora que encosta na água, conforme a palavra do Senhor, aleluia, o rio abriu e o povo passou a seco. E sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã, irmãos? A palavra de Deus diz que eu, que você, somos o sacerdócio real, aleluia. Então caminhe, pise com fé naquilo que o Senhor tem determinado, tem falado para você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E por que, irmãos? E por que andar por fé é tão difícil, irmãos? Por que é difícil andar por fé? Porque uma coisa é falar, a outra coisa é viver. E sabe por que é difícil, irmãos? A primeira dificuldade que a gente tem é porque a gente traz com a gente uma confiança que é natural. A gente confia na gente. A gente confia em resolver problema. A gente confia em dar jeito quando o negócio está meio desandando. A gente tem sabedoria, a gente tem inteligência, a gente tem experiência, e a gente muitas vezes confia nessa sabedoria. E às vezes nessa sabedoria que a gente confia, a gente quer resolver o problema. Jesus, uma certa feita, ele disse para os discípulos: entremos no barco e passemos para outra banda. E Jesus foi dormir. E quando a tempestade se levanta, o barco vai ali, eu acredito que alguém disse assim, ó, o mestre está cansado, deixa ele aí dormindo. Nós somos pescadores, nós somos homens de mar, nós conhecemos isso aqui. Vamos lá, vamos tranquilo, vamos dando um jeito aqui. E daqui a pouco o barco vai enchendo d'água, daqui a pouco vai ficando numa situação, e aí não tem mais jeito. Aí eles levantam a voz e pedem socorro ao Senhor. Alguma semelhança com a gente às vezes, irmãos? Alguma semelhança às vezes com a sua situação, com a minha situação, com a nossa situação? Às vezes a gente quer resolver, às vezes a gente quer dar um jeitinho, às vezes a gente quer dizer assim para Deus: Deus,
pode ficar tranquilo que isso aqui o Senhor me deu capacidade para resolver. E aí quando o negócio vai se tomando um gigantesca montanha, vai se tornando um bololô, e a gente pede socorro para Deus. Então, uma das dificuldades que a gente tem, irmãos, de andar por fé, é justamente por confiarmos em nós mesmos. Você quer ver uma outra coisa, irmãos, que nos prejudique em relação a andar por fé? É porque muitas vezes nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos da capacidade de Deus realizar. Nós duvidamos do que Deus realmente Ele pode fazer. Nós duvidamos de que Deus pode agir, porque aos nossos olhos, como eu disse no início aqui na introdução, a gente gosta de coisa tangível, a gente gosta de pegar, a gente gosta de coisa concreta, é isso que a gente gosta. Então quando as coisas vão saindo, muitas vezes a gente duvida. Irmãos, eu tenho uma promessa que Deus me fez, irmãos, de que Deus vai salvar o meu filho. E às vezes, irmãos, eu olho e digo assim: Deus, parece que está tudo ao contrário. Parece que o Senhor não vai fazer o que o Senhor disse que fez. Parece que o Senhor não vai fazer aquilo que o Senhor disse que ia fazer. E muitas vezes a gente desconfia do poder de Deus. Sabe por quê? Uma outra coisa que nos prejudica andar por fé, irmãos, é porque muitas vezes os nossos sentimentos, eles nos guiam. Somos guiados pelos nossos sentimentos. E a palavra do Senhor diz assim, ó: que enganoso é o coração do homem. Nós não andamos por sentimento, irmãos. Nós precisamos andar pela fé. E a fé implica obedecer a palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que nos prejudica andarmos pela fé? Eu já falei aqui, vou repetir, é porque a gente gosta de andar por aquilo que a gente vê. Ontem aqui, irmãos, nós tivemos um dia, eu vou falar para os irmãos sem nenhuma demagogia. Dos 6 anos que a DR vai fazer, eu acho que foi o melhor dia que eu vivi, foi o dia de ontem. Foi algo extraordinário que Deus fez conosco aqui ontem, irmãos. E teve um período aqui, irmãos, que teve um leilão aqui, alguém tinha que comprar alguém que estava aqui, irmãos. E aí teve um grupo que pagou um preço muito grande por um membro que estava aqui. E no final, no desfecho de tudo, irmãos, aquela pessoa, ela investiu um ponto, que era com pontos, ela investiu um ponto que ela não tinha. E no final, irmãos, é assim que Deus faz conosco. No final ela recebeu tudo em volta em dobro. Porque isso é fé. É você se dispor daquilo que você nem tem. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ilustrar essa mensagem que eu estou trazendo para vocês com a vida de uma pessoa que ela é como referência para nós na Bíblia de fé, que é Abraão. Abraão, no capítulo 12, irmãos, do Gênesis,
ele recebe uma chamada de Deus. Deus diz para Abraão assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abraão, ele cresceu numa família que era politeísta, ou seja, tinha mais de um Deus. Foi lá que Abraão cresceu. Abraão, irmãos, apesar de como Deus usou a vida de Abraão, Abraão era igualzinho um de nós aqui, ó. Ele teve um chamado, e é interessante, irmãos, que quando Deus chama Abraão, o que acontece? Ele obedece, ele levanta e sai, e vai. E quando ele vai, chega a um determinado momento, e ele leva o seu sobrinho, que era como um filho para ele, ele leva o seu sobrinho, vai, e aí lá no capítulo 13, você vai ver que dá lá uma treta lá entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, Abraão, que tinha a chamada de Deus, irmãos, ele que era a pessoa mais importante dessa chamada, ele diz para o seu sobrinho o seguinte: olha, não é o caso que a gente brigue por causa de terra, tá? Nem eu e nem você, porque nós somos como irmãos. Então vamos fazer o seguinte, ó, nem os nossos pastores, ó, tá aqui, ó, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão sabia que a promessa que Deus tinha feito para ele quando chamou, ela não estava relacionada a uma questão de escolha humana. Então, para onde ele quisesse ir, a bênção de Deus estaria com ele. E aí, irmãos, o que acontece? Ló, ele olha para as campinas, ele olha para aquilo que é aparente, ele olha para aquilo que é palpável, ele olha para aquilo que é concreto, e ele diz o seguinte: ó tio, então eu vou fazer o seguinte. Ele olhou para as campinas do Jordão, aleluia, para onde estava Sodoma, e diz que ele escolheu aquele lugar. E talvez ele disse: olha, meu tio me permitiu escolher, e eu acho que meu tio se deu mal, porque eu escolhi o melhor lugar. E ele, através da vista, ele foi para aquele lugar, e diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E diz que Sodoma, irmãos, era um lugar de homens maus e que pecavam contra Deus. E quando Ló chega lá naquele lugar, Ló também se envolve com aquelas questões. E aí, irmãos, depois nós vamos ver que quando a gente escolhe por vista, quando a gente escolhe não por direção de Deus, ainda que seja bonito, ainda que seja aparente, pode trazer ruína. E foi exatamente o que aconteceu com Ló. Ló teve problemas. Ló, ele sacrificou a sua família moralmente. E no final, irmãos, Ló perdeu tudo. Ele saiu de Sodoma e Gomorra sem levar nada, inclusive sua esposa. Que nós possamos, irmãos, andar por fé. E andar por fé, irmãos, requer
obediência à palavra de Deus. Porque quando Deus chamou Abraão, na época Abrão ainda, quando Deus chama Abrão, Deus diz para ele: ó, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele não saiu com as coisas definidas, irmão. Ele não saiu com tudo certinho. Ele não saiu com tudo sob controle. Ele teve problema. Um dos primeiros problemas que ele enfrentou, irmão, foi a fome. E aí o que acontece? Ele desce para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele sente medo. Fala assim: eu vou matar eu, porque minha mulher é bonita, vão me matar. Então ele também tem os seus conflitos. Ele também tem problema. Então quando Deus te chama para uma caminhada de fé, Ele não está dizendo que vai ser um mar de rosa, não. Ele não está dizendo que vai ser tudo certinho, que você não vai passar problema, que você não vai ter dificuldade. Não, 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 não. Uma coisa só Ele te promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa Ele fez. Você sabe qual é o oposto de fé, irmãos? O oposto de fé na Bíblia, né? O oposto de crer é ver. Esse é o oposto na Bíblia. O oposto de crer é ver. Aí quando você olha, irmãos, né? É o contraste de crer e ver. E aí quando você olha para a Bíblia, você vê que Eva, ela olhou para a árvore, ela desejou aquilo que não era, através do olhar. E disse assim, que a árvore, o fruto, ele era atraente à vista. E quantas vezes, irmãos, nós somos engodados pela vista. Você sabia, irmãos, que existem quadrilhas que são especializadas em golpe? Aí você chega no local, é aquele escritório maravilhoso, todo mundo de terno, todo mundo bem alinhado, arrumado e tal. Quando você vai ver, você deixou seu dinheiro lá e sumiu tudo e nunca mais apareceu. Tomou um golpe porque foi engodado pela aparência. Ló, irmãos, também olhou para as campinas do Jordão e também foi engodado pela beleza aparente que ali estava. A mulher de Ló, irmãos, não queria deixar aquilo e olhou e também ficou para trás. Lembra de Pedro? Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. E ele foi. Que experiência maravilhosa andar sobre as águas, né, irmão? Mas de repente Pedro, ele tira os olhos do Senhor Jesus e sente o vento e sente a água, e aí ele vai afundando. Andar por fé, irmãos, é não tirar os olhos do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ainda que a água ruja, ainda que o vento bata forte, nós continuaremos olhando para o Senhor. Nós, irmãos, nós temos essa característica. Olha, nós vimos o Senhor Jesus ressuscitado. Nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele apareceu a nós. Eu não acredito. Se eu não ver, se eu não colocar a mão nas feridas, se eu não enfiar a mão do lado dele aqui, eu não creio. Alguém que andou com Jesus, alguém que tinha a promessa de que ele ressuscitaria. Aí o Senhor promove uma situação e aparece. Ô Tomé, tudo bem? Estou aqui, ó. Olha minhas mãos. Pode tocar. Olha o meu lado. Pode pôr a mão aqui na chaga, você vai ver que sou eu mesmo. Aí
Tomé, ele exclama: Deus meu e Senhor meu. Aí Jesus, irmãos, ele traz uma palavra que é para cada um de nós que estamos aqui, ó. Para todos nós que estamos aqui. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluias. Agora, irmãos, com Abraão o negócio foi diferente. Com Abraão, a história de Abraão é bem interessante. Porque Abraão, quando ele é chamado, ele tem uma história com Deus de fé e confiança. Chamou: eis-me aqui, Senhor, vai, e ele foi. E quando ele vai, irmãos, ele obedece a palavra divina de Deus. Vocês já assistiram algum filme alguma vez em que o mestre, ele diz assim, o mestre às vezes já está velhinho e tal, aí ele diz assim, ó, vocês precisam ir por esse caminho aqui e chegar até lá, mas vocês vão encontrar algumas dificuldades, mas não sai do caminho. Já ouviram isso? Já assistiram algum filme nesse sentido? Aí o discípulo vai indo, passa e consegue chegar lá no objetivo final, e ele não se desviou do caminho. Não significa que não teve problemas, não significa que não teve dificuldades. E Abraão, ele enfrentou exatamente isso. Abraão enfrentou crise, Abraão enfrentou lutas, mas uma coisa Abraão fez. Pensa bem, irmãos, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo, ó, sai da sua terra, da tua parentela e vai para um lugar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Aí, irmãos, demora, aos nossos olhos, demora uma eternidade para Deus cumprir a promessa que ele fez a Abraão. E agora que a promessa foi cumprida, até quiseram dar um jeitinho lá com Agar e tal, mas agora que a promessa foi cumprida, Isaac nasce, Deus diz para Abraão, ó, pega o menino, vai com ele lá no monte e você vai sacrificar ele para mim. A gente olhando assim, fala assim, é que a gente conhece o final da história. Mas pensa bem, Abraão que não conhecia o final da história. É loucura. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se ele vai me dar outro filho com Sara, se ele vai fazer outro milagre, se ele vai fazer o menino descer vivo de lá. Eu não sei o que ele vai fazer, mas uma coisa eu sei: eu vou obedecer, porque eu dependo totalmente de Deus. E essa, irmãos, deve ser a nossa busca, de depender totalmente de Deus. Andar por fé, irmãos, é você crer no direcionamento de Deus, ainda que muitas vezes pareça o caminho mais longo, ainda que muitas vezes pareça o caminho mais íngreme, às vezes pareça o caminho mais difícil, mas é o melhor caminho, é quando Deus nos direciona. Quando Deus, irmãos, está no negócio, eu não preciso ter ansiedade, porque a minha ansiedade está lá igual Pedro, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, quando eu ando com Deus, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que Deus vai fazer, irmãos, exatamente o melhor por mim. Uma vez, irmãos, eu passei uma prova financeira que foi terrível, terrível. Pior época da minha vida, eu estava construindo, foi terrível. E aí um dia acabou tudo em casa e eu saí para trabalhar no outro dia.
E naquela época a inflação era um negócio absurdo, era quase 100% ao mês tal. Você pegava 100 hoje, tinha que pagar 200 amanhã, o negócio era doido. E eu saí para trabalhar sem nada em casa, irmãos. E eu disse, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas eu estou falando sem nada, não tinha, acabou o arroz, acabou tudo, não tinha nada. A Sônia falou, ó, eu só tinha a Sara na época, ela falou assim, vou fazer a comida para mim e para a Sara, e à noite não tem mais, quando chegar não tem janta não. Vamos começar a jejuar a partir de hoje à noite, nós vamos começar a jejuar. E eu saí para trabalhar, irmãos. E quando eu chego no trabalho, a assistente social, ela me chama, sem eu pedir, eu só fiz uma oração na minha mesa, e a assistente social me chamou, e quando eu entrei na sala, eu confesso para os irmãos que eu vi, irmãos. Eu entrei na sala, eu vi uma cesta básica no chão assim, falei, ô Jesus, essa cesta básica podia ser minha, né? Aí ela começou a conversar comigo e falou assim, olha, seu Luiz, essa cesta básica aqui é do senhor, e o senhor vai receber por mais 3 meses, o senhor vai receber uma cesta igual a essa. Eu até dividi até com o pedreiro, irmãos, porque era muita coisa. Eu acho que foi os 30 quilos mais leve que eu carreguei na minha vida. Eu trabalhava na freguesia do Ó e morava em Perus, irmão. E quando eu descia da estação, tinha que subir, a Vila Dona Rosina era um morro, e eu tinha que subir lá para deixar, e eu levei aqueles 30 quilos, eu não tinha carro, na época acho que foi os 30 quilos mais leve que eu carreguei na minha vida. Porque Deus cuida da gente. Porque andar por fé, irmãos, é você viver sem ansiedade, é você aguardar a direção de Deus. Às vezes a gente tem uma ansiedade maluca, irmãos, e a gente não quer esperar a resposta de Deus para a vida da gente. Eu lembro uma vez que o pastor Paulo estava pregando, ele disse assim, às vezes o irmão vai fazer alguma coisa, ele não pede orientação, aí ele faz, dá tudo errado, aí ele vem perguntar o que eu posso fazer para ajudar ele. Você podia ter vindo antes. Você podia ter vindo antes. Se você tivesse vindo antes, eu tinha orientado você direitinho. Então, irmãos, nos guardar da ansiedade, caminhar com esperança, porque nós temos uma viva esperança, irmãos, de um dia estarmos na eternidade com o Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu escrevi uma coisa aqui, irmãos. Ninguém, eu estou dizendo ninguém, nenhum de nós ficará decepcionado por cumprirmos aquilo que Deus pediu para nós. Se nós olharmos, irmãos, para a vida de todos os nossos irmãos que foram antes de nós, na Bíblia, diz aí alguém que se deu mal. Ninguém se deu mal por ter cumprido a palavra de Deus. E eu vou encerrar minha ministração, irmãos, dizendo assim, é o pensamento de um pastor e pensador, Søren Kierkegaard, que ele disse assim: a vida, ela só pode ser compreendida se nós olharmos para trás, mas só pode ser vivida se olharmos para frente. Amém? E para frente é obedecer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.